Rádio Unesc. Empreendedorismo, economia, inovação e desenvolvimento regional. Conexão Unesc com Anderson de Jesus. Olá, um bom almoço para você. Muito obrigado pela sua companhia. Você está na Rádio Unesc, a Universidade em Sintonia. Hoje é segunda-feira, dia 19 de junho, segunda-feira de tempo bom aqui no sul de Santa Catarina. Dia que começou com muito frio aqui em toda a região. Amanheceu em Criciúma na casa aí dos 4, 5 graus, dependendo da região. Oscilou um pouco mais, um pouco menos. Agora nós estamos já com 17 graus. Semana deve ser toda assim, de bastante frio, pelo menos até quinta-feira de tempo firme. Aí na quarta e quinta tem um pouquinho de chuva, mas a tendência é de uma semana aproveitável aqui na região. Esse é o Conexão Unesc. Você pode acompanhar a Rádio Unesc através do nosso site unesc.net e também nos nossos aplicativos disponíveis para Android e também iOS. Bom, entre as pautas desta segunda-feira aqui no Conexão Unesc está a inovação, e para falar de inovação eu tenho o prazer de receber no estúdio da Rádio Unesc o diretor de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Paço Municipal, Aldinei Potelec. Potelec, bom dia, bom dia, boa tarde, né? Prazer em recebê-lo aqui na Rádio Unesc. Prazer meu, Anderson, prazer falar contigo, estar aqui. Só um pouquinho que acho que temos um pequeno detalhe aqui. Tá desligado. Agora sim, o microfone estava desligado, mas ao vivo é assim mesmo. Tem problema. Prazer, Anderson, falar contigo aqui na Rádio Unesc, né? Falar contigo, falar com todos os ouvintes aí. Bom dia, uma boa tarde também para quem está nos acompanhando. Bom almoço também. É verdade, exatamente. Bom, vamos começar conhecendo um pouquinho do Aldinei Potelec. Eu sei que você não é natural de Criciúma, já está criciumense, né? Mas veio para cá da região do Vale, é isso, Potelec? Eu sou natural, na verdade, da região do Planalto Norte catarinense. Rio Negrinho? Né? De Rio Negrinho. Fica a 90 quilômetros de Joinville, subindo a Serra Dona Francisca, em direção ali ao Planalto Norte, mas já fazem 24 para 25 anos que eu saí de lá. Rodei um pouco no estado, tive a oportunidade também de ter, por 4 anos, de estar em Portugal, tive em São Paulo, tive em Brasília, também passagens rápidas, né? E aqui em Criciúma já vai para 13 anos que eu estou aqui em Criciúma já. Você veio para Criciúma através da igreja? Isso, exatamente. Para quem não sabe, eu também sou pastor, né? Por 24 anos eu dediquei, há 24 anos que eu sou pastor. Uhum. Desses 24 anos, praticamente 11 anos eu me dediquei única e exclusivamente para o trabalho missionário, né? E aí quando vim para Criciúma, fui convidado para fazer um trabalho junto da questão política aqui da cidade, né? E aí, no primeiro momento a gente acabou relutando, né, com relação a isso, mas depois a gente, não, vamos encarar, vamos enfrentar, e estamos até aqui hoje nesse objetivo, né? Eu lembro que você foi eleito vereador há 2 eleições, né? 8 anos, o primeiro mandato. E foi uma surpresa, né? Tinha um movimento de pequenos partidos que se uniram para buscar vaga e espaço na Câmara de Vereadores, mas foi uma campanha, digamos assim, com parcos recursos. A gente viu o Potelec lá com os amigos, com a família, bandeirinha na Avenida Centenário e em outros pontos da cidade, mas foi dessa maneira que você chegou e se apresentou para a política de Criciúma. Isso, exatamente. Quando eu fui convidado para fazer esse projeto político, né, eu pedi 2 coisas. Primeiro, né, que eu pudesse ter liberdade para levantar bandeiras relacionadas à cidade, à comunidade, né? Porque como eu venho de um e tenho a minha base eleitoral na igreja, tem muito aquela questão, o pastor, missionário, vai trabalhar única e exclusivamente para a igreja. Eu falei, não, gente, olha, eu beleza. Igreja Universal, né? Isso, eu sou da Igreja Universal. Então, beleza, eu me coloco à disposição, né? Se o grupo está pedindo, eu me coloco à disposição, mas eu gostaria de pedir 2 coisas. Primeiro, que eu possa trabalhar agendas voltadas para a cidade, não uma agenda única e exclusivamente religiosa, né? E o segundo, eu preciso do apoio da instituição, né? Eu não vou colocar a minha cara, né, para concorrer uma eleição, disputar uma eleição, primeiro porque
eu não sou natural de Criciúma, sou de outra cidade, embora Criciúma receba muito bem as pessoas, né? Nós temos aí histórias magníficas de grandes lideranças, de empresários que vieram de outras cidades, de outras regiões e construíram a sua história aqui na cidade de Criciúma. Então Criciúma recebe muito bem, né, as pessoas, mas eu falo, eu preciso essas duas coisas, preciso ter liberdade para me trabalhar ações voltadas especificamente para a cidade, né? E que eu possa ter o apoio integral, né? E que eu seja o único candidato da instituição aqui em Criciúma para que a gente possa colocar todas as forças numa única só candidatura. Foi assim que aconteceu, foi assim que sucedeu, né? Eu fui o único candidato da instituição lá em 2012, 2016, que foi a minha primeira eleição, né? Fui o candidato único da instituição, então todo o trabalho foi feito único e exclusivamente em cima do meu nome, né? E também aí tivemos sucesso da eleição, né? A gente precisa também fazer menção aos partidos que na época participaram daquela coligação, a composição, que nos ajudaram, mas a gente teve sucesso. E aí depois, quando eu assumi a Câmara de Vereadores, eu comecei a trabalhar especificamente essa questão do empreendedorismo, da inovação, né? Até porque eu também venho, minha família, meu pai sempre foi um empreendedor, né? Desde muito cedo um empreendedor, então a gente aprendeu com ele e eu acredito nisso, Anderson. Sinceramente, eu acredito que o empreendedorismo e a inovação, ela pode proporcionar uma mudança na qualidade de vida da pessoa. Ela pode proporcionar oportunidades para as pessoas, para que elas possam sair daquela mesmice ou daquela situação que elas se encontram, através do empreendedorismo e da inovação. Aliás, essa foi talvez a sua grande bandeira dentro da Câmara de Vereadores, Potelec. E lá naquele primeiro momento, quando você começa a levantar esse assunto, a impressão que a gente tinha é que, não que o restante da Câmara não desse importância, até porque as ações que você propôs foram aprovadas, mas a pauta parece que não reverberava muito, as pessoas não estavam ainda acreditando nesse tema, né? Sabe que cada vereador também tem as suas bandeiras, suas pautas, suas bandeiras. Então tem aquele vereador que é mais do bairro, tem aquele vereador que é mais voltado para a saúde, tem aquele vereador lá que muitas vezes é o vereador da oposição, então ele está sempre buscando de repente apontar a falha, né? Falhas, né, dentro da administração. E eu assumi essa bandeira do empreendedorismo, da inovação, né? Começamos até porque tem que fazer justiça também ao Anderson Farias, que foi um eleitor meu, que estava fazendo mestrado na UFSC em Araranguá. Ele é de Criciúma, fazendo mestrado na UFSC de Araranguá. E logo ali no mês de março de 2017, logo no início ali dos primeiros dias de mandato, ele chegou para mim e falou: "Sr. Potelec, você sabia?" Ele falou: "Estou fazendo mestrado em Araranguá, tenho a minha startup. Você sabia que Araranguá já tem uma lei municipal de inovação, que Florianópolis tem uma lei municipal de inovação e que Criciúma ainda não tem uma lei de inovação? E que nós temos empresas de base tecnológica na cidade, como algumas empresas grandes, inclusive, e nós não temos uma lei de inovação. Poxa, tu podia, como vereador agora, tu poderia trabalhar para a criação dessa lei de inovação." E aí ele me trouxe o professor Paulo, que era o orientador de mestrado dele lá da UFSC de Araranguá, uma reunião lá na Câmara de Vereadores, com o próprio presidente da Câmara à época, o saudoso Júlio Colombo, né? Fizemos uma reunião, o Júlio disse: "Sr. Potelec, vai em frente." E ele falou: "Sr. Potelec, vai em frente. Pega isso como sua bandeira e vai em frente." E foi assim que a gente começou a trabalhar. E aí visitamos todas as instituições, né? Aqui na Unesc, eu conversei com a magnífica reitora, Luciana Sereta, e ela assim: "Potelec, o que você precisar da Unesc, a Unesc está à disposição." E aí eu falei: "Eu preciso de alguém que me ajude a redigir, né, a compilar todas as leis que nós temos já no estado, né, e redigir a nossa lei de Criciúma." Daí ela, na época, era o professor Tiago Colombo, me auxiliou nesse aspecto, e a gente fez uma compilação de todas as leis que nós tínhamos: lei de Florianópolis, lei de Araranguá, da Palhoça.
E aí escrevemos a lei de inovação. Aí foi fazer o trabalho de convencimento do prefeito, de convencimento dos vereadores, né? Eu participei de inúmeros eventos, palestras, workshops em Florianópolis, em outras cidades, para entender também todo esse ambiente. Embora a minha formação do ensino médio, eu fiz técnico em processamento de dados, mas pelo fato de depois eu ter ingressado na questão missionária, eu acabei deixando de lado, né, o meu ensino técnico, né, e me dediquei por 10, 12 anos ali à questão missionária. Então eu voltei, né, a me inteirar novamente todo esse movimento, todo esse ecossistema, todo esse ambiente. E aí, desde quando a gente começou a trabalhar até a aprovação da lei, né, foi ali 1 ano e meio trabalhando com as instituições, ouvindo junto das empresas, junto das instituições, né, para que a gente pudesse construir uma lei, né, e no decorrer disso, o que a gente foi percebendo, Anderson? Que existiam muitas iniciativas, certo? Cada instituição, ou cada núcleo, ou cada grupo de pessoas fazendo iniciativas para fomentar esse ambiente inovador dentro da cidade de Criciúma, mas que não havia de fato algo que desse a liga a isso, sabe? Algo que ligasse. E a gente percebeu que a lei de inovação acabou ajudando, sabe, a formar primeiro esse guarda-chuva legal, né, para todos esses movimentos, e também ajudando a aproximar cada vez mais. Aí depois o próprio comitê de implantação do centro de inovação. Então tudo isso acabou ajudando a criar esse ambiente que nós temos hoje, né, que a gente precisa evoluir bastante ainda, a gente precisa crescer bastante, mas hoje a gente já se reconhece, eu falo como não só como prefeitura hoje, mas a gente percebe em todas as instituições e pessoas e empresas envolvidas que hoje a gente já se reconhece como um ecossistema. Isso que não acontecia lá atrás. Né? Então, todo esse trabalho realizado ajudou, né, a fortalecer esse ecossistema que nós estamos vivendo hoje. E como eu falei, ainda tem bastante coisa para crescer, para evoluir, mas já tivemos muito mais longe. Lembrando que essa lei aprovada lá na Câmara, lá atrás, quando você era vereador, é a que possibilita, por exemplo, hoje, o Inova Criciúma, que distribui R$250 mil para ideias inovadoras apresentadas num processo seletivo aqui dentro da cidade, né? Isso, exatamente. Nós, com a aprovação da lei, foi em 2018, em dezembro de 2018 o prefeito foi sancionada a lei, né? Ela foi aprovada e sancionada em 2018. 2019, daí o Clayton Pacheco assumiu a diretoria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, meu antecessor, no caso, né? E aí nós lançamos o primeiro edital do Inova Criciúma em 2019, que selecionou 10 startups, 10 ideias, 10 startups, né? E cada uma delas ali recebeu R$25 mil. Aí 2020 acabou não tendo o edital por conta da própria pandemia. 2021 tivemos o segundo edital, daí eu já estava lá na prefeitura, né, ocupando essa cadeira que eu ocupo hoje, lá do desenvolvimento econômico. Lançamos o segundo edital em 2021. E esse ano, agora, no final do ano passado, lançamos o terceiro edital. Nós estamos na terceira edição, né, do Inova Criciúma. Muito bons resultados, né? Das 20 startups já selecionadas, que já receberam, né, totalizando ali R$500 mil, 13 continuam em atividade, né? Dessas 13, elas já faturaram mais de R$2 milhões nos últimos 12 meses, né? Já tem mais de 35 colaboradores. Então, assim, a gente percebe, Anderson, que o edital do Inova Criciúma está se firmando como uma opção que as startups da nossa cidade, da nossa região têm, de buscar esse fomento, de buscar esse primeiro recurso, sabe, para ajudar a esse empurrãozinho. Exatamente. Bom, estou conversando aqui na Rádio Nesc com o Aldinei Potelec, ele que é diretor de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Paço Municipal. Estamos falando sobre inovação. Depois do intervalo a gente volta para conversar mais com o Potelec, fazer um pouquinho mais de resumo desses primeiros 2 anos, né, e falar, por exemplo, de uma startup
startup que recebeu o dinheiro agora tem uma semana para investir no Tenebrio. Depois a gente fala o que é o Tenebrio. Você está acompanhando o Conexão Unesc, apresentação de Anderson de Jesus, trabalhos técnicos de Carlos Felipe. A gente volta já. Todo dia, toda hora. A Rádio Unesc, a Universidade em Sintonia. Santa Catarina, um estado de vanguarda, o mais feliz do Brasil. Referência em bem-estar e qualidade de vida, com os melhores indicadores em educação, saúde, segurança e infraestrutura. Aqui temos 11 das 50 melhores cidades para se viver no país, segundo o levantamento da revista Isto É. Estado com a menor taxa de desemprego e que oferece as melhores condições para a população se desenvolver no mundo do trabalho. Referência em turismo, é o melhor estado do Brasil para se viajar. Também é protagonista no cenário nacional de startups, com um completo ecossistema de ciência, inovação e tecnologia. Este estado pujante conta com a força do sistema ACAF, resultado da união de 14 instituições de ensino superior comunitárias. A ACAF é sua, é nossa, é um patrimônio de Santa Catarina. E o que nós fazemos impacta diretamente no presente e no futuro das comunidades. Quem sonha, faz ACAF. Quem realiza, também. Em 2022, a Unesc doou aproximadamente R$1,5 milhão em medicamentos na farmácia solidária, contemplando 9.100 pessoas. Na unidade judiciária de cooperação, a Unesc realizou 2.061 atendimentos jurídicos. O Museu de Zoologia recebeu 18.793 visitantes por intermédio de 157 instituições parceiras. O Unesc em Dança, no ano de 2022, contou com 800 bailarinos em 100 apresentações infanto-juvenil e sênior. Nos últimos 21 anos, mais de 100.000 espectadores já assistiram gratuitamente o Unesc em Dança. Temos 418 projetos de pesquisa, 155 laboratórios de ensino, 221 projetos de extensão, 4.500 bolsas de estudo, além de uma biblioteca com mais de 166 mil volumes à disposição dos nossos estudantes, brasileiros e de outras 8 nacionalidades diferentes. Não são apenas números. Isso é uma grande universidade em ação. São pessoas transformando a vida de outras pessoas. Venha viver essa experiência com a gente, difundindo o conhecimento e promovendo as inovações que nossa sociedade deseja. É isso que muda o mundo. Unesc, a nossa universidade. Santa Catarina, um estado de vanguarda, o mais feliz do Brasil. Referência em bem-estar e qualidade de vida, com os melhores indicadores em educação, saúde, segurança e infraestrutura. Aqui temos 11 das 50 melhores cidades para se viver no país, segundo o levantamento da revista Isto É. Estado com a menor taxa de desemprego e que oferece as melhores condições para a população se desenvolver no mundo do trabalho. Referência em turismo, é o melhor estado do Brasil para se viajar. Também é protagonista no cenário nacional de startups, com um completo ecossistema de ciência, inovação e tecnologia. Este estado pujante conta com a força do sistema ACAF, resultado da união de 14 instituições de ensino superior comunitárias. A ACAF é sua, é nossa, é um patrimônio de Santa Catarina. E o que nós fazemos impacta diretamente no presente e no futuro das comunidades. Quem sonha, faz ACAF. Quem realiza, também. Cada dia que começa, abre uma nova janela de oportunidades. Uma outra chance para vivermos experiências únicas. Seja fazendo coisas novas ou repetindo tudo aquilo que nos faz sorrir. E você, sabe o que lhe faz feliz? Aquilo que faz você se sentir vivo, que deixa seus olhos brilhando? Sabe aqueles instantes fascinantes que motivam a seguir em frente e fazem tudo valer a pena? Então, quais são os seus propósitos mais inspiradores? Podemos ter bons motivos para fazer muitas coisas, mas é o que a gente acredita que impulsiona para valer a nossa vida. A Unesc é a soma do que muita gente acredita.
é onde sonhos individuais e coletivos que movimentam mais de 170 cursos presenciais, à distância e híbridos, de graduação, pós-graduação, especialização, técnicos, extensão, ensino fundamental e médio, além de programas de mestrado e doutorado. A Unesc promove uma jornada com diferentes experiências, formando pessoas capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Sorrisos que se multiplicam nos diversos serviços prestados de forma gratuita por nossa universidade. Venha viver essa experiência com a gente, difundindo o conhecimento e promovendo as inovações que nossa sociedade deseja. É isso que muda o mundo. Unesc, a nossa universidade. A Rádio Unesc é show no seu rádio. 12:22. Todo dia, toda hora. A Rádio Unesc, a universidade em sintonia. Estamos de volta com o Conexão Unesc desta segunda-feira, dia 19 de junho, segunda-feira de tempo bom no sul de Santa Catarina. Muito obrigado pela sua sintonia. Você está na Rádio Unesc, a universidade em sintonia, e hoje o assunto é inovação. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Unesc o Aldinei Potelec, diretor de inovação e de tecnologia e desenvolvimento econômico do Paço Municipal. Bloco anterior a gente estava conversando, né, sobre os dois primeiros editais. Mais de 2 milhões de reais movimentados em 12 meses por essas empresas que já estão, a maioria delas, decolando. São empresas dos mais diversos segmentos, né, Potelec? Não tem assim uma única linha, é desde prestação de serviço público, área do varejo, enfim, é uma situação bem diversificada, né? Exatamente, Anderson. O nosso edital do Inova, como eu falei no bloco anterior, ele vem se consolidando como uma opção, né, para aquele que tem uma ideia inovadora, que é uma startup, que está iniciando, né, um projeto inovador, ele venha buscar o primeiro empurrão, né, aquele investimento semente. E por isso o edital hoje ele é bastante amplo, é bastante aberto. Então nós temos tanto que sejam soluções que tenham como base a tecnologia de alguma forma, que sejam soluções para a nossa indústria, para o nosso comércio ou para a administração pública. Então, já é bastante amplo. Na área de produtos ou serviços, na área de softwares ou aplicativos e também na área de soluções inovadoras, independente de processos ou assim por diante. Então, você veja que é bem amplo. Então, nós temos, por exemplo, nesse último edital agora, né, nós tivemos recorde de inscrições, inclusive foram 45 inscrições, 50% a mais do que das edições anteriores. Isso demonstra que ele está se consolidando, então, como uma opção, né? E nós tivemos, por exemplo, desde, você falou aí do Tenebro, né? Então, desde uma startup que ela procura extrair proteína do inseto, né, até uma startup que criou um aplicativo, né, que é para você saber quais são os eventos, shows, chama-se o Que Barbada, que é a bússola do rolê. Então tu vê que são dois extremos. Uma que trabalha com a extração de proteína de um inseto, voltado para fabricação de ração, para a alimentação humana também. Própria alimentação, que ainda no Brasil não é regulamentada, mas para a parte de cosmético, para a parte de farmacêutica e tudo mais, até, né, se você quer, de repente, o que está acontecendo em Criciúma, né? Quais são as casas de Criciúma, os bares, restaurantes que tem música ao vivo, que está tendo um show, que está tendo uma promoção, que é, né, o aplicativo lá, o Que Barbada, que ele chama da bússola do rolê. Onde é que tem a melhor atração da noite, né? Exatamente. Então, tu vê que o edital ele é bastante amplo, justamente possibilitando que você, tendo uma ideia inovadora, que tenha como, né, tem que ser inovadora, tem que ter base tecnológica e tem que haver possibilidade de ser replicável e escalável, porque esse é o princípio da startup, né? Algo inovador, com base tecnológica, que possa ser replicável e escalável. Bom, lembrando que no Inova Criciúma, você não tem que necessariamente, na hora que você faz a inscrição, você ser de Criciúma. É que se você for selecionado, aí você tem que instalar, trazer a sua CNPJ para cá, né?
Exatamente, nós tivemos inscrições, por exemplo, lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, nós tivemos inscrições de Jaraguá, nós tivemos inscrições de outras cidades, não só de Criciúma, mas de outras cidades e até de outros estados, como eu falei, né? E no momento da inscrição, ele pode sim estar com o seu CNPJ lá nessa cidade. O que acontece é que se ele for selecionado, se o projeto, se a ideia for selecionada, aí ela precisa transferir o seu CNPJ para a cidade de Criciúma e precisa estar vinculada em uma das incubadoras que nós temos hoje na cidade, inclusive o Talent Lab aqui da Unesc, né? Uma das incubadoras que nós temos na cidade, ela precisa estar vinculada, né? Precisa no momento ali da assinatura do termo de outorga para ele receber o recurso, ele precisa apresentar um contrato de 12 meses, né? Com uma incubadora aqui da nossa cidade, porque não é só, o prefeito Salvaro sempre fala, não é só a gente dar o recurso, mas a gente fazer todo o acompanhamento, dar as condições necessárias para que essa ideia ela saia do papel, ou ela já saiu, que ela cresça, que ela se desenvolva e tudo mais. Então, são esses os objetivos do Inova Criciúma. Lembrando, né, que inclusive das selecionadas tem, se não me engano, 2 que estão aqui no Talent Lab, né? São Quatro, né? 4 que estão no Talent Lab, né? E que vão passar esse período aí de 12 meses, né? A partir desse... Na semana passada nós fizemos a entrega dos cheques, né? Simbólicos. Então, a partir desse momento, então, nós temos 12 meses, né? 1 ano, incubadas aqui no Talent Lab, justamente recebendo capacitações, mentorias, acompanhamentos, né? Tem toda uma sequência, né? Como é que a gente fala? Uma metodologia, uma metodologia que ela deve seguir, que ela deve ser acompanhada, para que de fato, né, ela possa gerar receita, crescer, se desenvolver e tudo mais. Não é aquela história, não, toma aqui os 25 mil, boa sorte, tchau. Tem todo um acompanhamento e elas têm que também mostrar essa aplicação. É quase como uma prestação de contas, né, que elas fazem juntamente com essa equipe de mentoria, né? Isso, exatamente. Na verdade, ao final de 12 meses, ele precisa fazer a prestação de contas para o município, porque ela se propôs a fazer ela uma vez selecionada, ela faz um plano de trabalho e ela precisa gastar esse recurso conforme o plano de trabalho que ela apresentou. Né? Sobre pena, inclusive, de ela ter que devolver esse recurso se ela não gastar conforme ela apresentou, porque isso vai depois para o Tribunal de Contas do Estado, toda a questão burocrática daquilo que é público, né? Então precisa ter um zelo com relação a isso. Então, dentro do plano de trabalho que ela se propôs, ela vai executar aquele plano de trabalho, né? E ao final de 12 meses ela faz a prestação de contas, ela não precisa devolver esse recurso, a não ser que ela tenha gastado indevidamente fora daquilo que está dentro daquilo que é permitido ou que estava dentro do plano de trabalho dela. Esse processo todo ajudou, pelo menos, também a mostrar e tornar o termo inovação um pouco mais palpável, porque até bem pouco tempo você falava de inovação, já remetia logo a um mega laboratório cheio de robô, tecnologia high-tech, e não é isso, né? Eu acho que esse é um dos nossos desafios ainda, o Anderson, e não só para Criciúma, para nós, né? Para toda a sociedade brasileira. Quando a gente fala de inovação, ainda assim as pessoas olham único e exclusivamente para a questão de tecnologia, para um celular, para um smartphone, para um tablet, para a inteligência artificial e tudo mais. E não é só isso. Inovação não é só. Ela tem como base a tecnologia, mas a tecnologia não é o fim, a tecnologia é o meio, é a ferramenta. Você pode inovar em processos, né? O município de Criciúma, ele é um município, a prefeitura municipal, ela é bastante inovadora. Eu sempre brinco com o prefeito Salvaro. O prefeito é um prefeito inovador, né? Eu sempre brinco com o prefeito que às vezes não, ele é assim, eu sou ainda da era analógica, ele fala assim, não, mas o prefeito é um prefeito inovador, porque tantas ações que o município está fazendo, né? E são inovações que estão sendo feitas, que estão sendo oferecidas, estão sendo apresentadas para a população, para melhorar a qualidade de vida da população, para facilitar o acesso aos serviços públicos e tudo mais. Então, inovação, esse é o nosso grande desafio,
é mostrar para as pessoas, né, que inovação não é só tecnologia, que você pode inovar em processos, que você pode inovar no seu negócio, a maneira de você atender o seu cliente, por exemplo. Você tem o seu negócio, né, a forma com que você atende o seu cliente, a forma com que você aborda o seu cliente, a forma como você entrega o seu produto, a forma como você embala o seu produto, pode ser uma forma inovadora, pode ser diferente, né, e pode impactar, inclusive, nas suas vendas, melhorando e assim por diante. Então, dentro das empresas a mesma coisa, né? A forma de você produzir, né? Como que você produz, ou então você agregar valor ao produto que você produz dentro da indústria. Então, existem várias formas de você inovar. E o nosso desafio é esse, é popularizar isso, é mostrar para as pessoas, né, que se ela inovar, né, ela pode agregar valor à sua vida, agregar valor ao seu produto, ela pode ser um profissional melhor dentro do segmento onde ela trabalha, seja por conta ou dentro da própria empresa onde ela trabalha, ela pode ser um profissional melhor, um profissional diferenciado, né? E a gente sabe que o mercado de trabalho está em busca desses profissionais diferenciados, né? Então esse é o nosso grande desafio, que não só nós como município, como prefeitura, mas que todas as instituições que compõem o nosso ecossistema de inovação têm pela frente, que é popularizar a inovação, né, para que mais pessoas possam estar nos ajudando a encontrar soluções para os inúmeros problemas que nós temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Lembrando que tem um mercado amplo para a mão de obra qualificada para o setor de inovação e é, dentre os segmentos, os que mais pagam altos salários. Exatamente. Inclusive nós fizemos, eu convidei o Douglas Valtric, que é o proprietário da Next Fit, que é uma startup aqui da nossa cidade, que ela recebeu ano passado um investimento já, né, de 4 milhões de reais, e ele está precisando contratar muita gente, e eu fiz um evento com ele, com os alunos de um colégio aqui da nossa cidade, onde ele foi falar justamente das oportunidades que existem em empresas de base tecnológica para quem não faz computação. Porque quando a gente pensa, de repente, em empresas de base tecnológica, startups, a gente pensa, o cara tem que ser programador, desenvolvedor, tem que entender de informática, e não. Existe sim essa necessidade dessa mão de obra específica, né? Mas existem muitas oportunidades dentro das empresas de base tecnológica, né, para quem não é da área da computação. Né? Nós temos a questão relacionada ao atendimento ao cliente, ao sucesso do cliente, às vendas. Tudo isso está dentro existem oportunidades de trabalho dentro das empresas de base tecnológica, né? E que muitas vezes as pessoas desconhecem. E que pagam bons salários de entrada a partir de R$2.000, salário de entrada a partir de R$2.000, chegando até 15 mil, dependendo da área com que ela vai trabalhar, sem que ela tenha necessidade de conhecer de programação, de computação, assim. Básica, ela tenha a questão básica, seja curiosa, tenha vontade de aprender, mas ela tem condições de galgar ótimas oportunidades e ótimos salários. Para fechar, comecei falando de política, vou terminar falando de política. Eleição de 2024, Potelec, vai disputar a vaga na Câmara? Provavelmente sim, provavelmente serei candidato a vereador em 2024. Lembrando que você está no mesmo partido que se elegeu lá, era PRB, hoje é o Republicano. Eu estou continuo no Republicanos, né? Hoje o Republicanos, ele tem o ex-governador Carlos Moisés como presidente estadual do partido. Aqui em Criciúma, o Jefferson Monteiro, que foi candidato a deputado estadual pelo Republicanos, e eu estou ali na prefeitura, né? Provavelmente serei candidato a vereador lá em 2024. Estamos trabalhando, organizando a casa, organizando o time. A gente sabe que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Eu sempre tenho uma frase que eu digo comigo: sozinho eu chego mais rápido, mas juntos a gente chega mais longe. E o que a gente precisa é chegar mais longe, né? Às vezes, eu chegar rápido, você chega sozinho, e aí tu vai fazer o que sozinho? Então a gente precisa de parceria, a gente precisa de pessoas, de amigos, né, para a gente construir um projeto juntos.
Potelec, obrigado pela vinda aqui ao estúdio da Rádio Nesc, agradeço a atenção, um abraço para você. Eu que agradeço antes a oportunidade de conversar contigo, conversar com os amigos ouvintes da Rádio Nesc, e se alguém quiser nos acompanha ali nas redes sociais, @Aldinei Potelec, lá no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, estamos aí à disposição. Muito obrigado, recebi aqui no estúdio da Rádio Nesc, no nosso Conexão, o diretor de Desenvolvimento Econômico e Inovação do Paço Municipal, Aldinei Potelec. Tem intervalo, eu volto em seguidinha para fechar o programa desta segunda-feira. Todo dia, toda hora. A Rádio Unesc, a Universidade em Sintonia. Viver é colecionar experiências. Cada etapa da vida nos proporciona momentos únicos. Por isso, prezamos tanto o conhecimento. Queremos compreender melhor, descobrir outros caminhos, propor novas soluções. Olhar, Somar, inovar. Crescer, fazer, Unir, fluir, viver. com muito valor, mais cor e imenso amor. Todo dia, uma nova oportunidade para sermos mais felizes e tornar o mundo ainda melhor. Podemos sempre mais, como pessoas e como sociedade. Somos daqui, valorizamos nossas origens, mas estamos sempre prontos para ganhar o mundo. Somos imaginadores, Executores, transformadores. Somos Multi, somos Unesc. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Informações pelo WhatsApp 999-150-433. Cada dia que começa, abre uma nova janela de oportunidades. Uma outra chance para vivermos experiências únicas. Seja fazendo coisas novas ou repetindo tudo aquilo que nos faz sorrir. E você, sabe o que lhe faz feliz? Aquilo que faz você se sentir vivo, que deixa seus olhos brilhando? Sabe aqueles instantes fascinantes que motivam a seguir em frente e fazem tudo valer a pena? Então, quais são os seus propósitos mais inspiradores? Podemos ter bons motivos para fazer muitas coisas, mas é o que a gente acredita que impulsiona para valer a nossa vida. A Unesc é a soma do que muita gente acredita. É onde sonhos individuais e coletivos que movimentam mais de 170 cursos presenciais, à distância e híbridos, de graduação, pós-graduação, especialização, técnicos, extensão, ensino fundamental e médio, além de programas de mestrado e doutorado. A Unesc promove uma jornada com diferentes experiências, formando pessoas capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Sorrisos que se multiplicam nos diversos serviços prestados de forma gratuita por nossa universidade. Venha viver essa experiência com a gente, difundindo o conhecimento e promovendo as inovações que nossa sociedade deseja. É isso que muda o mundo. Unesc, a nossa universidade. Um abraço aproxima, um abraço une a gente. Um abraço é um gesto que multiplica o sentimento de fazer parte de algo maior. Um abraço torna o mundo melhor. Vem abraçar, vem ser a gente, vem participar da transformação. Unesc é comunitária, abraçando a nossa região. É sobre amar e mudar, se envolver em sentimentos, praticar o bem com nosso conhecimento. Vem abraçar, vem ser a gente, vem participar da transformação. Participe do nosso abraço transformador. Abraço Sul com a Unesc, a nossa universidade comunitária. Em 2022, a Unesc doou aproximadamente R$1,5 milhão em medicamentos na farmácia solidária, contemplando 9.100 pessoas. Na unidade judiciária de cooperação, a Unesc realizou 2.061 atendimentos jurídicos. O Museu de Zoologia recebeu 18.793 visitantes por intermédio de 157 instituições parceiras. O Unesc em Dança, no ano de 2022, contou com 800 bailarinos em 100 apresentações infanto-juvenil e sênior. Nos últimos 21 anos, mais de 100 mil espectadores já assistiram gratuitamente o Unesc em Dança. Temos 418 projetos de pesquisa, 155 laboratórios de ensino,
221 projetos de extensão, 4.500 bolsas de estudo, além de uma biblioteca com mais de 166 mil volumes à disposição dos nossos estudantes, brasileiros e de outras 8 nacionalidades diferentes. Não são apenas números. Isso é uma grande universidade em ação. São pessoas transformando a vida de outras pessoas. Venha viver essa experiência com a gente, difundindo o conhecimento e promovendo as inovações que nossa sociedade deseja. É isso que muda o mundo. Unesc, a nossa universidade. Você está ouvindo a Rádio Unesc. 12:41. Você está ouvindo a Rádio Unesc, a Universidade em Sintonia. Estamos de volta com o nosso Conexão Unesc desta segunda-feira, dia 19 de junho, depois de ouvir conversar, com o diretor de Tecnologia e Inovação e Desenvolvimento Econômico do Paço Municipal, Aldinei Potelec. Olha, lembrando que quinta-feira, dia 22, tem sessão solene da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sessão proposta pelo deputado Rodrigo Minotto, aprovada por unanimidade pelo Parlamento Catarinense, sessão que vai marcar os 55 anos da Unesc, evento programado para as 19 horas no Auditório Ruius, aqui na própria universidade. E o governo de Santa Catarina decretou situação de emergência em toda a rede de saúde do estado. A decisão está valendo desde a última sexta-feira e leva em consideração a superlotação de leitos de UTI neonatal, pediátrica e também de UTI adulta em todo o estado. A demanda, que já estava alta, cresceu ainda mais nas últimas semanas em função do período mais frio, que tem agravado o quadro de doenças respiratórias. De acordo com a secretária de Estado da Saúde, a deputada Carmen Zanotto, o decreto de emergência vai facilitar a compra de equipamentos e suprimentos para atender a demanda caso seja necessário. Também há um decreto em aberto, onde o Estado contrata leitos de UTI na rede pública e privada para garantir o atendimento a todos os catarinenses. Ainda com relação a isso, o Ministério da Saúde fez um alerta de que com a chegada dos dias mais frios, a necessidade de manter em dia a vacinação contra a influenza se faz ainda mais necessária, já que a tendência de crescimento e agravamento dos casos é maior. O Ministério da Saúde também alerta para a necessidade de aplicação das doses da vacina bivalente contra a Covid. Lembrando que apenas 13% da população adulta brasileira recebeu as doses da vacina bivalente. A Covid deixou de ser uma emergência em saúde, mas apenas neste ano, mais de 9.600 pessoas já morreram em função da doença em todo o Brasil. E a Prefeitura de Cocal do Sul tem no comando pelos próximos 15 dias Eric Zeferino, do Partido Liberal. Ele assumiu a condição de prefeito em exercício na última sexta-feira, com a saída do titular Fernando De Favre para um período de férias de 15 dias. Vice-prefeito Eric Zeferino já aproveitou durante a cerimônia de posse para garantir a manutenção da aliança entre PL e MDB e a repetição da chapa de Fernando De Favre e Eric Zeferino na eleição de 2024. E o Balneário Rincão deve divulgar ainda esta semana a programação completa da Festa da Tainha 2023. Evento será realizado entre os dias 14 e 16 de julho. No domingo, durante a edição da Julifest, a comissão organizadora da festa escolheu a Corte da Terceira Idade, que vai representar o município e reforçar a divulgação da festa ao longo das próximas semanas. A Julifest, realizada entre sábado e domingo passados no Balneário Rincão, movimentou as escolas do município com apresentações culturais ligadas aos festejos juninos e também quitutes da época. E por falar em festa, depois de 4 dias de evento, o município de Nova Veneza encerrou neste domingo a edição 2023 da Festa da Gastronomia. O evento marcou os 132 anos de fundação da cidade e também os mais de 60 anos de emancipação político e administrativa. Durante as celebrações, muita comida típica italiana, eventos culturais e também apresentações de músicos regionais. De acordo com o prefeito Rogério Frigo, a festa superou as expectativas.
Conexão Unesc com a apresentação de Anderson de Jesus e operação técnica de Carlos Felipe volta amanhã. Siga na Unesc Rádio. Ótimo dia para você. Até mais. Você está ouvindo a Rádio Unesc, a Universidade em Sintonia. Viver é colecionar experiências. Cada etapa da vida nos proporciona momentos